Hoje iniciar falando um pouco da questão da vacina. A gente permanece ainda com em torno de 82% dos idosos vacinados. Nós precisamos atingir pelo menos 95% dessa população. É importante que vocês também nos ajudem nessa divulgação, principalmente no convencimento aos idosos com relação a tomar a vacina, para prevenir tanto a questão da influenza da H1N1 quanto a questão da pneumonia, que é um dos fatores que tem levado à morte tão rápido, principalmente as pessoas mais idosas, tá certo? Então a população, os trabalhadores de saúde, eles já estão imunizados, entendeu? Agora a população de idosos a gente precisa ainda imunizar. Queria também aqui, de certa forma, pelo YouTube, a gente também está online agora pelo YouTube, certo? E a Raíssa já está preparando aqui tudo também para a gente fazer essa transmissão e isso ficar salvo aqui também pelo YouTube, certo? E o Ministério ontem fez uma mudança na questão das prioridades com relação à vacina, que é justamente os motoristas de transporte coletivo e também caminhoneiros, carreteiros, que precisam de certa forma também serem imunizados por também estarem andando todo o país e em muitas regiões. Foi dado prioridade também nesse segundo momento da etapa de vacinação. A gente está passando as quantidades e também vai vir uma quantidade extra, principalmente para caminhoneiros que vierem e passarem aqui no Ingá e tiverem a necessidade de serem imunizados, tá certo? Então, a campanha de vacinação está sendo por etapas, como a gente vem explicando em cada live que a gente realiza aqui, está sendo por etapas e a gente está seguindo justamente as orientações do Ministério e também por conta da liberação de vacina. Eles estão liberando a quantidade de vacina de acordo com daquilo que a gente está conseguindo executar. Então, liberou a vacinação dos profissionais de saúde, a gente conseguiu executar mais de 100%. Liberou a vacinação para os idosos, liberou em 100%. Nós conseguimos fazer agora 82%. Então está faltando ainda 18%. Então nós ainda temos essa vacina e o Ministério só vai liberando a partir do momento que a gente for executando essas vacinas. Então quando a gente vacina, a gente faz toda a informação no cartão do SUS e o Ministério também sabe em quem a gente está aplicando essas vacinas. Então o segundo momento agora, a prioridade vai ser também caminhoneiros e na sequência, quando as vacinas forem sendo liberadas, a gente vai fazendo o chamamento desse pessoal. Tem muitas categorias que a gente sempre vacinou aqui no Ingá, certo? Que eram pessoas que costumeiramente a gente vacinava, certo? Como é o pessoal, a questão do presídio, a questão da fábrica, a questão do fórum, os professores. Então, em tese, a grande maioria dessas pessoas, elas estão em casa. Então elas estão de certa forma protegidas. Nós temos agora que proteger as prioridades que o Ministério estão nos apontando. Por isso que essas categorias elas não vão, certo, tomar essa vacina. Então, de acordo com aquilo que o Ministério for liberando, a gente vai fazendo justamente a aplicação dessas vacinas. Então, idoso acima de 60 anos, independente de que seja diabético, hipertenso, se tenha câncer, acamado ou não, vacinados. Ainda temos 18% para vacinar, tá certo? Então, o restante a gente vai justamente na sequência da liberação do Ministério. E já iniciando agora também, eu queria já ver se tem aqui alguma pergunta para a gente também não atrasar no segundo momento que a gente for conversando. Deixa eu ver aqui. André está perguntando, bom dia, no caso de hipertensivos, se forem idosos, logicamente entram nessa parcela agora. Se não forem idosos, a gente vai fazer o chamamento assim que o Ministério fizer a liberação das vacinas para o restante das prioridades, tá certo? Neide, psicologia, desculpa a pergunta, mas vocês estão indo até os pacientes ou eles estão indo a vocês? A gente está indo até os pacientes idosos, tá certo? Então, os idosos a gente está vacinando em casa, para que eles não saiam de casa.
No segundo momento, a gente ainda está fazendo uma discussão como que a gente vai fazer essa questão da aplicação da vacina. Provavelmente o dia D, eu não sei se vai ter realização do dia D por conta da aglomeração de pessoas. Então a gente também vai comunicar já na próxima semana como é que a gente vai fazer a vacinação do restante da população. Se vão até a unidade, se a gente vai agendar um horário, se isso vai ser marcado com cada agente de saúde. Um agente de saúde vai às 8 horas, outro agente vai às 10 horas, outro vai 2 da tarde, outro vai 3 da tarde com o seu grupo, certo? Com a sua comunidade, para a gente poder fazer uma organização e também vacinar. Mas isso, na próxima semana, a gente comunica aqui para vocês. A nossa próxima live é na segunda-feira, às 10h30 da manhã, tá certo? Jonathan Andrade está perguntando, bom dia, entrei na live agora, uma dúvida, o Ingá está bem servido de respiradores, temos quantas unidades? 2, certo? É o que prevê a nossa UPA, certo? Então a gente não está bem servido como nenhum lugar do Brasil, certo? E a gente sabe no mundo inteiro, a gente viu agora nas redes sociais, na televisão, o próprio Estados Unidos fez uma compra em massa e deixou todo mundo sem respirador, né? O governo da Paraíba está pegando emprestado respiradores de hospitais que estavam parados no interior. Então, nenhuma cidade está bem servida de respirador, porque os 2 que nós temos aqui na UPA, ele não serve apenas para um caso que vem aparecer grave de Covid. Outra coisa, respirador é uma coisa, UTI é outra coisa totalmente diferente. Aqui no Ingá nós não temos UTI. Nós temos apenas um respirador que a pessoa vai ficar nele enquanto ela vai ser transferida para uma UTI. As pessoas que estão com Covid, que duram muito tempo, e as que a gente tem notícias que saíram, elas estão passando de 14 a 21 dias na UTI. Então não é apenas um respirador, é uma gama de equipamentos, de certa forma, de muitos equipamentos que formam uma UTI que a pessoa precisa lá ser alimentada, tomar medicação, ser acompanhada, ser monitorada. Então tem tudo isso. Aqui é apenas um momento de passagem. A gente não tem como ficar com uma pessoa aqui para cuidar de Covid na nossa UPA. Nós temos respirador sim, como a gente está tendo muitos pacientes. Uma pessoa que chega com parada cardíaca, automaticamente ela é atendida aqui, ela é entubada, enquanto a gente aguarda ser transferida para o João 23, para o H1, para o Dom Rodrigo, para o Metropolitano, para uma unidade que realmente tenha UTI. Aqui na UPA nós temos sala vermelha e apenas tem 2 respiradores. Tá certo, Jonathan? Aparecida está perguntando, bom dia, James, e com relação ao caso suspeito que tínhamos aí na cidade, como anda o quadro de saúde dessa pessoa? A gente tem acompanhado essa pessoa, certo? Estamos resguardando, de certa forma, a identidade, a gente não pode revelar, mas a pessoa está com o mesmo quadro que já vinha, ela teve uma piora há uns dias atrás, mas nada que levasse à internação, nem nada disso. A Vigilância Municipal está acompanhando e ela está relativamente bem. Tá certo? Nós estávamos esperando os testes, que eu vou explicar daqui a pouco, como é que vai se dar essa questão, para fazer o teste. Mas infelizmente até esse momento ainda não chegou, tá certo? Mas a pessoa está bem. A Alcicleide está perguntando, quem é asmático tem direito? Tem sim, é isso que eu estou dizendo. A gente está priorizando a questão dos idosos, como manda o Ministério. Na sequência a gente vai para os que a gente chama de comorbidades. Certo? Quem tem esses problemas, com certeza serão vacinados. Tá certo? Neide está dizendo, muito bom, minha irmã é agente de saúde, aí é de Jane. Obrigado pela informação. Então você é filha de Dona Lia, do Memorial do Cuscuz? Então deve ser, né? Aproveita aí para mandar um grande abraço para sua mãe, é uma pessoa que eu estimo demais. Lourdes Vicente, bom dia secretário, sobre a questão das vacinas, estou na barreira, mas não tomei ainda. Lourdes, justamente isso que a gente está priorizando, né? A gente vai considerar vocês profissionais de saúde para na próxima semana a gente já iniciar também a vacinação dos voluntários que estão conosco nessa luta, tá certo? Jonathan aqui, obrigado também por participar, viu, Jonathan?
Pronto, então nesse momento agora a gente vai passar para o segundo ponto, que é justamente a questão dos casos que nós temos hoje. Hoje aqui no Ingá nós já temos 190 pessoas em isolamento social, certo? Que estão chegando de outras cidades. Como a gente sabe, Ingá é uma cidade que recebe muita gente de fora. Essas pessoas estão sendo orientadas a ficarem na quarentena, tá certo? Para poder evitar, se tiver de certa forma, desenvolver alguns sintomas, a gente vai fazer um acompanhamento mais de perto. Mas, de certa forma, a gente está tendo todo esse cuidado, que é para evitar justamente a questão de transmissão, se alguém tiver algum sintoma, tá certo? O Brasil é uma coisa que tem impressionado, a gente vê que realmente o que estava previsto de 6 a 20 de abril vem acontecendo. Nós já somos no Brasil 13.831 casos confirmados. De um dia para o outro já subiu mais de 1.700 casos confirmados no Brasil. Isso é uma coisa que tende a aumentar por conta justamente do pico que a gente imagina. Eram 564 mortes, já são 681 mortes, certo? Então nós temos aí mais de 120 mortes em um único dia, certo? Isso é um número muito alto. Certo? Na Paraíba, nós tínhamos 36 casos, já foi confirmado, já passou para 41 casos. Estamos mantendo a questão das mortes, a morte continua em 4 mortes, graças a Deus. A gente espera que não aconteça mais. A Paraíba também tem divulgado que já tem 11 casos recuperados, 649 casos descartados, graças a Deus, eram apenas demais sintomas, uma sinusite, uma rinite, uma gripe, um resfriado, certo? Mas não era Covid. Então, realmente, se os casos estão descartados, é porque já foram testados e estão descartados, graças a Deus, mas os números têm aumentado, tá certo? Então, o cuidado tem que ser redobrado. A gente tem que entender que nós estamos num período de detectar pessoas que, de certa forma, foram contaminadas e estão agora desenvolvendo os sintomas. A gente ainda tem uma quantidade razoável de pessoas internadas na Paraíba, certo? E isso tem trazido muita preocupação, porque a gente não sabe até quando vai. Eu tenho muitas pessoas o tempo todo me perguntando: isso vai até quando? Isso para quando? Não sei, ninguém tem essa informação. A gente não sabe até quando vai isso. O que está no nosso alcance é prevenir, o que está no nosso alcance é informar. E, de certa forma, tentar convencer as pessoas, que ainda tem muita gente, mesmo diante de tanta evidência, achando que isso não vai chegar, achando que isso não vai atingir sua família. A gente espera que não e a gente pede a Deus que não. Mas a nossa grande luta é a prevenção, é ficar em casa, é proteger os idosos, certo? A gente sabe que muitos jovens também estão sendo acometidos. A gente sabe que o índice de morte em pessoas mais jovens é pequeno, mas também morre. A gente viu aí o gerente da Rede Bem Mais de supermercados, certo? Tão jovem, 43, 44 anos, né? E realmente morreu tão rápido. Então é uma coisa que não tem perdoado ninguém, não tem livrado ninguém. Então a nossa função é justamente fazer de tudo para que a gente possa prevenir, tá certo? Prevenir. E aqui na cidade a gente tem feito esse trabalho justamente de prevenção e principalmente de preparação do nosso povo, certo? Do nosso povo, que eu digo dos profissionais de saúde e também da população. A gente tem tentado prevenir o povo, orientar a população, certo? Esclarecer a população sobre as situações para que realmente escutem e sigam as regras que estão sendo ditadas pelos órgãos de saúde. E também preparar os nossos profissionais. A gente tem corrido muito, tem sido muito desgastante, preocupante, a busca por EPIs, certo? Por máscaras, por capote, por protetor facial, por tudo que vocês imaginarem que a gente tem buscado, a compra de álcool, certo? A compra de luvas, certo? As coisas têm aumentado demais. A gente comprava uma caixa de máscara a R$9. Hoje, essa semana, a gente ainda conseguiu fazer uma dispensa de licitação a R$78. O município de Pilaonde me informou que já comprou a R$120. É um absurdo, minha gente. A gente sabe que está faltando, certo? A matéria-prima tem faltado, está faltando no Brasil inteiro. A gente tem buscado, de certa forma, muitas alternativas. A Alpargatas nos deu uma ajuda muito grande na questão da gente confeccionar máscaras de tecido para os nossos idosos.
Durante a campanha de vacinação, a gente fez a distribuição. A gente sabe que não previne 100%, a gente não está dizendo isso, mas previne, certo? Evita de ter um contato mais direto, tendo todas as precauções de higienização, de lavagem da máscara, certo? Então, a luta tem sido grande, a batalha tem sido grande de todos nós, certo? Dos profissionais de saúde, dos profissionais da UPA, dos médicos, certo? A gente tem aí 9 PSFs que estão funcionando diariamente, o risco todo mundo está correndo, certo? Mas aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que a gente tem podido fazer, a gente tem feito. Estou em contato permanente com o prefeito, certo? Sempre organizando, pedindo as autorizações. Manel tem dado todo o apoio possível para que a gente desenvolva o nosso trabalho aqui. Com relação à feira não foi diferente, certo? A gente fez o trabalho que a gente tinha que fazer no mercado. Já essa semana nós mandamos detetizar todo o mercado, certo? Nós mandamos fazer toda a higienização de esgoto e tudo. Aplicamos os produtos para evitar a questão de mosca. Enfim, a gente está fazendo aquilo que está ao nosso alcance para poder dar mais conforto e proteção à população. E a gente conta com a colaboração de vocês, que é simplesmente ficar em casa, né? Hoje a gente pede uma coisa que é muito simples. Eu sei que é incômodo para muitos, certo? Eu sei disso, mas é simples, ficar em casa é o único meio que a gente vai proteger a nós e aos nossos familiares disso tudo, tá certo? Vou falar um pouco para vocês aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta, logo em seguida eu vou passar para a questão dos testes. Deixa eu ver aqui. Neide, eu sei que é difícil manter os idosos em casa, principalmente aí. Vocês estão tomando alguma medida mais enérgica? Digo isso porque muita gente ainda está desacreditando em relação a se manter em isolamento. Neide, eu acho que é o que eu acabei de falar aqui nesse momento, é justamente isso, que muitas pessoas ainda não têm dado a devida credibilidade a toda essa situação e ainda saem de casa, tá certo? E isso é muito perigoso, né? Elias, vereador Elias, agradeço aqui a participação. Isso se dá devido ao intenso trabalho de prevenção na Paraíba, em especial no Ingá. Parabéns ao secretário e toda a equipe que está empenhada. Muito obrigado aí, Elias, pela participação. Ney está dizendo, porque tem os conscientes e tem também os inconsequentes. É verdade, viu, Ney? Isso é verdade. Gilmara, sabemos que o isolamento social é a melhor precaução para todos nós. Verdade. Elias, parabéns, secretário, ótimo trabalho, orgulho em ser você como gestor em nossa cidade, como este amor por ela de forma evidente. Muito obrigado, Elias. Realmente, isso aí é uma coisa que não escondo, certo? O Ingá hoje faz parte da minha vida, da minha história, como já faz desde a minha infância, e eu tenho muito orgulho e muita satisfação de estar trabalhando já no 4º ano aqui junto com o prefeito Manel, mas especialmente nesse momento que a gente sabe que a cidade passa por uma turbulência, principalmente psicológica, de preocupação, certo? Mas eu estou fazendo aquilo que está ao meu alcance e mesmo que está fora do alcance, a gente tem buscado realizar com a ajuda de toda a equipe que a gente tem aqui, que tem se dedicado muito a todo esse trabalho, né? Cláudia, nossa enfermeira Cláudia, parabéns, Janos, por todo o seu empenho para com a saúde de todos do nosso município. Muito obrigado também, Cláudia, está na linha de frente aí também com o doutor Eveline, com Cecília, com Eduarda e toda a sua equipe aí que tem batalhado também no dia a dia, um PSF muito grande. Hoje no seu PSF está funcionando 2 PSFs, enquanto a gente inaugura o PSF 9 lá no bairro São José. Então, gratidão a todos os profissionais de saúde que também têm batalhado muito durante esse período que a gente está vivendo. Pessoal, e é importante explicar para vocês com relação, ontem eu tive uma conversa com a gerente regional de saúde, doutora Elda, da 12ª gerência lá em Itabaiana. Já estou vendo aqui uma pessoa perguntando, eu vou responder logo. Vivaldo Sena, algum caso confirmado? Nenhum, Vivaldo. Graças a Deus, nenhum, apenas uma suspeita, né? Mas dizer o seguinte, por que a gente não tem caso confirmado? Porque nós não testamos ninguém ainda, né? O Ministério não autorizou e o Estado também não autorizou. Então, ontem à noite eu conversei com a gerente regional de saúde. Os testes, eles já chegaram na gerência regional, não serão liberados nessa primeira etapa para nenhum município, a não ser Itabaiana, vai ficar na sede do município de Itabaiana. Só o município de Itabaiana é quem vai testar
E esses testes, eles estão direcionados para profissionais de saúde e profissionais da segurança pública que tiveram sintomas. Tem todo um critério que eles estão avaliando, foi isso que foi me passado ontem, todo um critério que eles estão avaliando para poder testar essas pessoas e confirmar se elas têm ou não, até para poderem voltar ao trabalho. A preocupação inicial com esses profissionais é porque tanto a gente precisa da polícia na rua, como a gente precisa dos profissionais de saúde também nas unidades de saúde, nos hospitais, né? Então, de certa forma foi direcionado primeiro para eles. Eu achava que viria para cá, para a nossa UPA, mas nessa primeira etapa não vai ser direcionado, já fui informado ontem, vai ficar apenas no município de Itabaiana e com isso a gente não vai poder testar. Os testes ainda não iniciaram, por quê? Porque o Ministério ainda está validando os próprios testes que eles enviaram para nós, tá certo? Tem algumas pessoas perguntando, mas não tem onde comprar o teste? Tem empresas que estão vendendo o teste. Enquanto gestor, eu tomei a decisão de não comprar os testes, porque esses testes eles não serão reconhecidos pelo Ministério da Saúde. Então, nós iremos aguardar os testes que o próprio Ministério vai nos enviar para que a gente possa seguir as orientações dele e serem validados. Não adianta eu testar uma pessoa aqui, informar para o Ministério e ele disser, não, mas a gente não autorizou o teste, esse teste não foi validado pelo Ministério. Algumas pessoas também dizem, mas a Anvisa tem reconhecimento pela Anvisa. Tudo bem, mas nós seguimos uma didática, nós seguimos uma norma que é justamente a do Ministério da Saúde, certo? Então, de certa forma, a gente tem que seguir a metodologia que eles estão adotando. Por isso que nós estamos aguardando. Nós não somos apenas um município pequeno, certo? Nós temos uma UPA aqui no nosso município, então a responsabilidade se torna muito maior. Estou em contato com as autoridades estaduais de saúde o tempo inteiro, para a gente saber quando vai chegar esses testes aqui, mas só também orientando a população que não chegou nesse primeiro momento e nem vai chegar. Vamos aguardar a segunda leva. A gerente regional me passou ontem que a quantidade de testes que veio foi muito pequena, tá certo? E vai ser direcionado para profissionais da saúde e da segurança pública, tá bom? Então fica dessa forma. Se segunda-feira tiver alguma outra novidade, eu já passo para vocês também na próxima live que a gente vai ter na segunda-feira às 10h30 da manhã. Isabel aqui, que Deus continue abençoando nosso município, em especial a todos que fazem saúde em Ingá, livrando a cada um desse vírus. Amém, Isabel. Continue orando por nós. Bom dia, já não era hora de colocar a ordem para o isolamento das pessoas, porque o povo só pega no trampo. Olha, José Willames, né? Isso é uma coisa que a gente tem discutido sempre, mas o que infelizmente a gente conta com o bom senso das pessoas. A gente está vendo o que está acontecendo em São Paulo. Graças a Deus nós não temos nenhum caso confirmado, nem eu desejo que tenha, tá certo? Agora, a partir do momento que o Ingá tiver um caso confirmado, automaticamente a gente vai ter que tomar outras medidas, a gente vai ter que ver como a coisa. Nem podemos dizer, não tem caso confirmado, então vamos abrir comércio, vamos fazer tudo, vamos voltar à vida normal. Não é por aí. Nós estamos num período crítico e a gente está vendo que os casos realmente estão aumentando dia a dia. As mortes estão aumentando dia a dia. Não é porque não chegou aqui, certo? Que a gente acha que não tem ou que não está. A gente não sabe. A gente luta contra um inimigo invisível, né? Tá certo? Então, assim, a partir do momento que a gente for diagnosticando, testando e vendo que tem ou casos suspeitos, aumento dos casos suspeitos ou confirmados, então a gente vai ter que tomar outras medidas. Mas enquanto isso, a gente conta com o bom senso, com a consciência das pessoas de tentarem evitar o máximo possível a sua própria contaminação e a contaminação da sua família, né? Isaac Júnior, James, estou ótimo, graças a Deus. Parabéns por cuidar tão bem da saúde do nosso município. Deus te abençoe. Você também, Isaac. Isaac passou por um momento assim, aí de deve ter sido uma alergia ou uma gripe, alguma coisa desse tipo, mas graças a Deus já está bem, certo? E que Deus abençoe também a você, Isaac. Cleiton, os fins de semana, piscinas com aglomerações e tal, a PM poderia agir com mais repúdio sobre isso. Nós temos feito isso, as denúncias que a gente tem recebido, certo? Tem sido intensa, a gente tem passado para a Polícia Militar o tempo inteiro. Eu tive informações no final de semana que com relação ao Parque Aquático, a polícia esteve lá 2 vezes, certo? A gente também passou essa informação para a promotora, certo? Algumas pessoas dizem, mas fulano ficou com raiva, ciclano ficou com raiva. Olha, gente,
Eu sou bem sincero com vocês, como eu sou com as pessoas que me conhecem, com os profissionais que trabalham comigo. Eu não estou preocupado com quem vai ficar com raiva ou não. É melhor a pessoa ficar com raiva e a gente proteger a população do que a gente achar que vai ferir a pessoa, vai magoar a pessoa, certo? E não vai proteger. A gente não pode, a gente está vivendo um momento de calamidade pública, a gente está vivendo um momento de emergência em saúde pública e que a gente não pode brincar, certo? E ninguém está aqui para agradar, a gente está aqui para proteger, certo? É como disse o próprio ministro da Saúde outro dia, ele não vai abandonar o paciente, que é o Brasil. Muitas vezes a medicação que é passada para o paciente, a família não gosta, certo? Mas é aquela medicação que tem que acontecer. Às vezes o médico passa uma injeção para você tomar, ninguém gosta de tomar uma injeção, certo? Mas tem que tomar. Então, de certa forma, tem algumas medidas que estão ao nosso alcance, a gente tem que tomar para que realmente as pessoas elas possam se proteger, tá certo? Maria Aparecida, James, já tem caso no Ingá? Ainda não, graças a Deus, nenhum caso, eu espero que não tenha nenhum. Aparecida também aqui, Cici, James, para o estado, os dias de pico é de 20 a 30 de abril, aqui no Ingá, serão nesses dias também? A gente não sabe, Aparecida, essa é a projeção, esse é o levantamento epidemiológico que se tem feito, pegando uma projeção que alguns dias atrás algumas pessoas foram infectadas. Então a gente não sabe, estamos nos preparando para os piores momentos e a gente espera que não tenha, mas a nossa obrigação é estar preparado, né? Então, se tiverem mais alguma pergunta, gente, a gente está aqui à disposição de vocês, mas desde já eu queria agradecer a participação de todo mundo que participou junto conosco nessa live de hoje, tá certo? Eu espero que vocês possam replicar isso, passar essas informações também para outras pessoas. O sentido é esse, é que a gente possa, não sei se Raíssa, a gente está fazendo a gravação só está pelo Instagram, né? A gente não conseguiu ainda fazer pelo YouTube, mas a gente vai fazer também na próxima live, a gente já vai passar para o YouTube para que vocês possam também ter acesso e até poder também compartilhar essa live para outras pessoas, compartilhar também no WhatsApp, certo? No Facebook e tudo mais, tá certo? Sayane Queiroz, o caso não foi descartado porque ele não foi testado, então infelizmente a pessoa vai ficar na suspeita até a gente saber que a pessoa não tem nenhum sintoma mais. Mesmo assim ele ainda será considerado suspeito. Mesmo que essa pessoa esteja curada de todos os sintomas que ela tem, se ela não for testada, ela vai continuar ainda como um caso suspeito, mas vai findar, vai chegar um momento que ela vai findar, certo? É uma coisa que eu também já passei ontem para uns amigos, perguntando em quanto tempo essa pessoa vai estar dizendo, olha, não contamina mais. Isso é uma coisa que também nós temos dúvida, certo? Mas enquanto a pessoa não for testada, a gente não tem como descartar o caso, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês, agradecer aqui pela presença de todos, certo? Dizer que na segunda-feira às 10h30 a gente se encontra mais uma vez aqui para que a gente possa passar mais informações para vocês, tá bom? Então, Deus abençoe a todos nós e proteja o nosso Ingá.